Contos da Coruja, Gato Preto e do Corvo Negro apresenta Cães Vampiro. Narração Valder Pamiro. Sobre o olhar e ponto de vista Gato Preto Nabal. Tudo acontecia há alguns anos, tempo qual a fome havia se alastrado e invadido a muitos estados do Brasil. E infelizmente ela chegou até a roça. No interior de alguns estados, não havia prosperidade em nenhum lugar. Não tinha para onde fugir. Mas não era somente no mundo dos humanos. As criaturas da noite também estavam famintas. E mais do que o normal. Eles tinham suas horríveis aparições. As suas aparições eram mais do que frequentes, mais do que o normal, para então se alimentarem. Até entre eles havia muita concorrência, muitas criaturas, pouco alimento. Então muitas delas se espalharam pelo mundo em busca desse alimento. Fugiram de suas dimensões, de seus mundos, de outras realidades, para então habitar em nosso mundo. E o Brasil foi um lugar deles. Muitos deles procuraram o Brasil para então poderem alimentar-se. Assim como no mundo dos homens, dos humanos, que os mais fortes financeiramente sobrevivam. Por quê? Porque tem mais condições financeiras, então o seu alcance é muito maior do que o povo pobre. O inimigo era a fome. Então qualquer um que tivesse um pouquinho a mais do que o normal, esse sim poderia sobreviver mais tempo. Mas cedo ou tarde, a fome também bateria em suas portas. E nem o ouro e nem a prata, nada conseguiria livrá-los desse inimigo mortal. Por terem menos condições, os pobres são os que são exterminados e são extintos e são abatidos mais rápido. Por quê? Porque muitas das vezes não sobra nada para o povo carente, com menos condições. E muitas das vezes a guerra entre eles, para então poderem sobreviver e alimentar sua família. Eu, Gato Nabal, sempre tive problemas com os cães. Mas eu conheci uma matilha que era de boa com os felinos. Mas algo aconteceu com eles. Então, diante do cenário de miséria e fome, os mais poderosos criaram um vírus assassino para então se livrarem do clamor e lamentações do povo pobre e faminto. E infelizmente eles tiveram sucesso. Muitos pobres foram executados com sucesso através desse vírus. Eles, porém, tinham condições de pagar uma vacina, uma cura, para então se livrar dessa praga, desse monstro, desse assassino, que além da fome veio essa doença terrível. Agora o povo brasileiro tinha 3 problemas: a fome, o vírus e as criaturas da noite. E a fazenda em que essa matilha de cães vira-latas, por serem humildes fazendeiros e trabalhadores da roça, não tiveram chance contra esse vírus, sendo mortos e deixando os cães para trás. E fazendeiros ricos ficavam com suas propriedades
e tomando conta de toda a sua vizinhança e as redondezas, ampliando seus territórios, com o fim daqueles que tinham menos poder financeiro. Então os moradores da humilde fazenda foram mortos, e sim muitos se interessaram em tomá-la. Então o mais rico, mais poderoso, tomou a frente, e então ele tomou posse da fazenda, onde havia aquela matilha de cães, na qual eu havia conhecido e tinha feito com eles uma certa amizade. E os seus animais, sim, o pouco de animais que tinham, ficaram sem cuidados, e uns até sem alimentação. No caso, a matilha de cães, eles foram os que mais sofreram. Eles ficavam à noite trancados em um canil que na verdade era uma casa, porque à noite eram atacados por onças pintadas e onças pardas e sucuris. Então passaram a ser guardados à noite para ficarem fora do perigo. Aí você pergunta: e você como foi parar nessa fazenda? Bom, é simples. Como eu sempre fui um gato em situação de rua, eu fui adotado por um homem que foi contratado para ser um caseiro por um rico fazendeiro vizinho de onde morava essa matilha de cães e seus tutores. Esses ricos eram os Braga, e eles sempre quiseram a humilde fazenda da família, os Souzas e Silvas, como eles eram os conhecidos. Então o caseiro Juvenal, em que eu era por ele adotado, que agora era meu tutor, sempre ia na fazenda dos Souzas, a mando dos Bragas, fazer um tipo de proposta. E claro, aquela proposta covarde, querendo desvalorizar a humilde fazenda, que na verdade não valia muito, mas eles queriam tirar ainda esse pouco valor pela qual ela era avaliada. Mas eles queriam dar muito menor o preço, muito abaixo do que ela realmente valia. E ali eu conheci Biscoito e o seu irmão Cenoura, dois cães vira-lata, Caramelo, que praticamente lideravam a matilha. E ali com eles eu fiz uma linda amizade. Várias vezes Juvenal foi até lá com outras propostas, e eu sempre ia junto, e eu e aqueles cachorros nos divertíamos muito. Éramos verdadeiros amigos. Nunca me senti tão bem com cães, e eles sempre me davam carinho, atenção e me respeitavam. À noite eles eram guardados. Eu, porém, vivia livremente, tanto à noite como de dia. E de onde eu vim, eu aprendi a me esconder, porque as noites e os dias eram diferentes do que era nessa fazenda. Lá havia muitos perigos, muita maldade e muitas armadilhas para nós animais em situação de rua. Então eu me sentia bem, me sentia livre para andar à noite e também andar à noite e ao dia, durante esse período em que eu estive com eles, na qual eu estava na roça, entre as fazendas. E lá então eu fiz amizade com eles, eu me sentia feliz com eles, não me sentia preso e não me sentia em situação de perigo, porque eu sempre achava um cantinho, um buraco, algum telhado, algum lugar bem seguro para mim me esconder. Sim, muitas das vezes eu vi os felinos selvagens, animais selvagens, transitando pela volta das fazendas, mas eu me sentia seguro e eles não tinham acesso com a minha vida, e nem eu deixava bandeira para que eles me percebessem. Assim que os Souzas faleceram,
vacas, porcos, ovelhas, cabritos, galinhas, foram recolhidos pelos funcionários dos fazendeiros, os Braca. Então, acabou ficando somente os cães, porque eles desconheciam que os Silvas e os Souzas realmente eles guardavam e protegiam os cães, mantinham eles dentro de um canil. Porém, isso nunca chegou ao conhecimento dos Bracas. E os animais ali, meus amigos, passaram por momentos difíceis, fome, sede e um espaço apertado. Como eu tinha falado, as criaturas da noite também estavam na mesma situação que o nosso mundo. Então essas criaturas que foram avistadas por mim e por outros animais sobre as fazendas, eles espantaram criaturas mais fracas e menores, para que ambos esses, os mais fortes, pudessem fazer do nosso mundo, do nosso Brasil, a sua fonte de alimentação. Sim, eu, Gato Nabal, passei a avistar 3 criaturas que andavam ao redor das fazendas, e a sua presença afastava praticamente qualquer outro tipo de animal selvagem. Nada ficava na redondeza, porque sentiu a presença dessas 3 criaturas. 3 criaturas estranhas, mas em algum momento consegui perceber que tipo de criatura andava à noite. Eu somente me preocupei com meus amigos. Sim, eles já haviam passado alguns dias, e pelo que eu percebi, olhando por buracos da casa, eu vi, já estavam magros, fracos, doentes. Ainda estavam vivos, mas eu não sei até por quanto tempo eles sobreviveriam. Então, ao ver aquelas criaturas, eu pensei: meus amigos não merecem um fim desse. Seja lá o que for essas criaturas, alguma coisa vão fazer com meus amigos. Fracos do jeito que estão, não poderiam se defender. Mesmo que neles houvesse toda a saúde do mundo, jamais poderiam sobreviver. Por mais que fosse 20 cães, mas ali havia 3 criaturas sinistras e pareciam ser muito perigosas. Eu nada podia fazer. Eu tinha minha ração e os cães que ali estavam comigo também eram bem alimentados. Mas biscoito e cenoura e os outros 18 cães, todos vira-latas, estavam em perigo de vida. E eu observei que as 3 criaturas estavam rodeando a casa onde estavam os meus amigos cães. E eram na realidade 3 homens. E acredito, eram 3 vampiros. E observando eles eu vi, eram gêmeos. Eles tinham uma pele rosada, quase avermelhada, cabelos vermelhos, olhos vermelhos e bocas e dentes todos vermelhos. As roupas também eram vermelhas. A única coisa que dava para diferenciar entre eles eram as suas vozes. Uma era grossa, a de outro suave. O outro tinha uma voz debochada e sempre tinha um sorriso malicioso e maligno sobre sua face. Em todos eles pareciam ter muito ódio. As suas faces havia muita raiva e pareciam estar muito famintos. Pelo que observei, eles eram ricos, pois exibiam joias que eu acredito serem de grande valor. Muitas outras joias sobre os seus pulsos, pescoços, pernas, braços. E as suas roupas eram lindas. Era um vermelho brilhante. Não sei que tipo de tecido era, mas eu sei de uma coisa:
aquelas roupas não eram baratas, não. Deveria ter um valor muito grande. Eram como príncipes, como reis, como governadores, bem vestidos e muito elegantes. Mas com certeza a fome os tirou do conforto, para então caçarem. Eles recusavam o sangue animal, porque eles olhavam para os animais na volta de outras fazendas, não faziam caso deles. Na verdade, eles estavam em procura de sangue humano. E aí eu percebi, o que eles vão fazer com os cães? Com certeza não irão devorá-los e nem sugar os seus sangues. Mas eu estava com medo e curioso ao mesmo tempo. O que aconteceria com os meus amigos? E eu percebi que pela direção na qual eles vieram, havia muitos animais selvagens. Mesmo que os animais vieram a fugir deles, esses animais foram percebidos por eles, mas ignoraram. Não tiveram interesse algum nos animais. Aos que estiveram em algum momento perto deles e também ao longe. Quando estavam na fazenda do vizinho, eu vi que eles entraram no meio do gado, no meio dos cavalos, e os animais ficaram assustados. Porém, eles não tocaram em nenhum animal. Os cães, meus amigos, de onde eu estava, na fazenda, davam aquele latido tímido e medroso. E eles observavam aqueles cães. Eles rosnavam, mostravam suas presas para espantá-los. E eu percebi, eu acho que não farão nenhum mal para os meus amigos. Mas será que eles vão libertá-los ou vão matá-los? Eu tinha essa curiosidade e esse medo também. Mas eu lembrei que um pouco distante de nós havia 2 tribos indígenas. E a direção pela qual eles vieram, era impossível não terem passado pelas tribos indígenas. E eles haviam sobre suas mãos alguns adornos, braceletes, alguns enfeites da tribo indígena. E eu pensei comigo, com certeza eles mataram e dizimaram todas aquelas tribos. Então era isso. Sangue humano era a vossa preferência. E era atrás desse sangue que eles estavam à procura e estavam caçando. Então logo amanheceu, tudo voltou ao normal. E os meus amigos ainda sofriam. E o comentário era um só. Sim, realmente as 2 tribos indígenas foram dizimadas. Então todos os fazendeiros foram convocados a dar depoimento, a darem explicações, porque eles sim também negociavam as terras indígenas com os indígenas. Então eles foram acusados de estarem envolvidos nessa chacina, mas provaram que não. Mas as investigações ainda continuavam, porque todos questionavam o que aconteceu com a tribo indígena. Eu sabia, eu havia visto as 3 criaturas, e foram eles que fizeram tamanha destruição e maldade. O dia passou rápido, os comentários estavam dos 4 cantos, e a noite chegou. E mais uma vez, as criaturas, os 3 vampiros, curiosamente rodearam a casa na qual estavam os meus amigos cães. Essas criaturas encontraram os meus amigos cães doentes e famintos, magros, e os ossos já estavam expostos, já eram visíveis. Meus amigos sofriam muito. E para piorar, uma fêmea
tinha ficado prenha de biscoito ou de seu irmão. E por um milagre, ela ainda estava viva. Não sei se estaria ao amanhecer, porque as criaturas, sim, eles perceberam os animais, os cães, e passaram a focar a sua atenção somente nessa casa. Biscoito, ao ver as criaturas, não teve reação de medo, pois a fraqueza era grande demais para você entender qual seria o seu tipo de reação. Mas seria normal caso tu conseguisse perceber o medo nele. Mas na verdade, nada mais dava medo, terror e sofrimento a eles do que a fome que no momento estava sobre as suas vidas. E olhando as criaturas, eles junto com seu líder choravam muito e imploravam por suas vidas diante dos 3 gêmeos vampiros. Imploravam por suas vidas com olhares cheios de lágrimas. E a criatura de voz suave, ele fala alguma coisa, não dá para entender. Somente dá para identificar a sua voz suave. E ele dá as costas para os animais, que grunhiam e gemiam e choravam. Igualmente o de voz grossa e grave. Olhou sem muita clemência, sem muita reação, e também ignorou e se afastou também da casa. Mas o único palhaço entre eles, o mais debochado, sádico e risonho, arrancou as paredes e entrou dentro da casa, que servia de canil aos cães. E sem querer saber de opinião de seus outros irmãos, ele mordeu e rasgou uma de suas mãos. Então ele, pegando cachorro por cachorro em suas mãos, ele passou a largar o seu sangue na boca de cada cão, desde o biscoito, cenoura, a cadelinha que estava grávida, todos que estavam ali, para então morrerem de fome. Essa criatura risonha e debochada parecia ter mais amor e clemência que os demais. Então ele os alimentou cuidadosamente, sem pressa, sem violência, e foi largando com o mesmo carinho e atenção que haviam os juntado no chão, e alargando um por um depois de alimentá-los. E eu fiquei impressionado o porquê daquela atitude dessa criatura. Realmente a situação de meus amigos era grave, não passariam daquela noite. A criatura, depois de ter alimentado com sangue todos os cães, ele convidou seus outros irmãos para entrarem na casa. E eles, com seus olhares de ódio, desaprovando, não concordando com tal atitude, se recusaram então a entrarem na casa. Mas ele insistiu, até que seus irmãos, meio contrariados, entraram então dentro da casa, na qual estavam meus amigos Cenoura e Biscoito. E depois de algumas horas, antes do amanhecer, um a um dos cães estavam se levantando, e eu fiquei maravilhado, e também questionei, e também fiquei com medo. Eles continuavam magros e esqueléticos, mas agora eram fortes e ainda famintos, e famintos agora de sangue. E eu questionei, o que aconteceu com meus amigos? E olhando para eles, os seus corpos estavam retomando uma robustez.
eles estavam criando corpo rapidamente, estavam meio que se curando, e aquilo chamou muito a minha atenção. Os cães não pareciam mais aqueles que estavam a ponto de morrer. Eles agora eram fortes, eram bonitos. Sim, eles eram bonitos e fortes. Mas aos poucos eu percebi que a cor de sua pele, de seu corpo, ela ia se desfazendo de caramelo, de preto e branco, e tomando um tom avermelhado, semelhante às roupas, cabelos e igualmente aos vampiros. E eu pensei, o que será que está acontecendo agora? E o que me chamava a atenção também era o comportamento dos 3 vampiros. Eles eram muito elegantes, muito educados, eram verdadeiros nobres. Então eu percebi que neles havia um sangue real, um sangue puro de vossa linhagem, de vossa raça. E agora o sangue corria na veia deles. Estava agora em uma matilha de cães, que aos poucos tomavam a mesma cor na qual os 3 gêmeos tinham sobre suas roupas e partes de seu corpo e aparência. E eles também tinham, os 3 gêmeos, atitudes chatas e nojentas, arrogantes, soberbas em seus olhares, sobre suas faces. E eu percebi, o que vem agora? Porque as transformações dos cães pareciam surpreendê-los. Será que eles não esperavam por isso? Eles estavam tão espantados quanto eu. Eu questionei, mas por quê? Mas por quê? Eles não sabiam que isso ia acontecer? E eu acredito que, assim como eu, eles também questionavam entre eles o que tinha acontecido com aqueles cães. E o estranho que os que antes eram cães humildes agora pareciam pertencer à realeza deles. E agora, eu olhando para os meus amigos, eu tive medo deles, porque eu percebi que agora nos cães havia características semelhantes aos 3 vampiros e irmãos, criaturas da noite. Aí você perguntaria, mas como eu vi tudo isso? Quando foi isso? Numa das visitas do Juvenal, eu resolvi passar a noite com eles mais uma vez. Não era sempre que eu ficava, mas aquela noite eu resolvi ficar, porque no dia anterior eu tinha visto criaturas próximo de nós. Então eu pensei, eu vou sair daqui e vou lá para a fazenda dos meus amigos. E foi aí que a coisa ficou feia. E voltando agora a comentar de meus amigos, então o Biscoito, num ato de agradecimento, eu acredito, ele pulou sobre o vampiro que salvou ele e a sua matilha e a fêmea com filhotes, que agora irão vir ao mundo. Eu estou curioso para saber como será a aparência desses filhotes. E eu vi que ele derrubou o vampiro ao chão e foi lambê-lo, e os outros não conseguiam tirá-lo de cima de seu irmão. E isso os assustou mais ainda, e falando um ao outro uma língua que parecia ser tipo da Noruega, passaram então a discutir entre eles. E eu entendi que era referente à transformação dos cães, porque os cães pareciam ser muito fortes para eles removê-los. E olhando a força de Biscoito, o tal vampiro parecia estar surpreso e arrependido. Sim, aquele que havia os alimentado. Então eles, os cães, partiram, se dividindo entre as fazendas vizinhas.
e o de voz suave tentou segurar o biscoito, e por ele foi arrastado como nada. Então o tal vampiro escolheu então soltá-lo, e todos os cães se espalharam sobre as fazendas. A noite já não era mais silenciosa. Os fazendeiros e caseiros empregados e todas as suas famílias foram devorados. Os cães derrubavam e abriam fendas nos muros e paredes dos casarões. E eles abocanhavam todas as pessoas, e com elas vivas sobre as suas presas, continuavam a bater contra qualquer coisa que estava sobre a sua frente, sobre o seu caminho. Estavam cegos de fome e cegos de fúria, e muitos morriam por causa das colisões, por causa das pancadas na qual eles corriam, derrubando tudo sobre telhados, paredes de concreto, e nada acontecia com eles. Porém as pessoas ficavam com seus restos mortais sobre paredes e chão, e pouco deles às vezes permaneciam sobre suas bocas. E sabendo eles que a metade e partes ficaram para trás, eles devoravam o que ficou sobre suas bocas, e voltavam para trás e devoravam o que havia ficado ao chão. Então antes os 3 vampiros, que eram orgulhosos e arrogantes, agora se envergonhavam do acontecido. Eles eram orgulhosos, elegantes, mas também eram educados. Eles não concordavam, não aceitaram, não sentiram prazer na tal atrocidade e violência na qual os cães estavam fazendo sobre a volta daquela fazenda. 12 fazendas no total que haviam ao redor da fazenda dos antes Silva e Souza, todos foram devorados, todos foram dizimados pela antes matilha de biscoito e cenoura, que agora eram criaturas terríveis, cheias de fúria e de fome. E houve então um tipo de terremoto, o chão tremeu, as fumaças subiram, a poeira tomou conta, e lá estava aqueles cães retornando para a fazenda, com muitas vidas, muitas pessoas sobre suas presas, ainda vivas, e vieram ao encontro das 3 criaturas, jogando e largando as pessoas aos pés dos 3 irmãos gêmeos. A fumaça era muito, sim, fumaça de destruição, fumaça de suas pisadas, de seus galopes, de suas corridas, de sua movimentação que havia tomado conta de todo o ambiente, fazendo até que o chão tremesse. Eles se movimentavam muito rápido e davam saltos facilmente, nada estava diante do seu caminho. Então esses cães agora eram criaturas da noite. Quando eles foram e quando eles voltaram, o chão tremeu. Houve uma tempestade. E foi uma noite terrível e aterrorizante. Eu, Nabal, tive muito medo. Ali estava somente Biscoito, o líder. E Cenoura tinha ficado para trás, pois ele havia transformado os outros cães de todas as fazendas, ao redor, também nas mesmas criaturas na qual eles haviam se transformado. E de 20 cães agora eram 264 cães. Sim, havia muitas fazendas que haviam um número grande de cães. E ao todo, entre as 12 fazendas, agora tinham 264 cães, agora famintos por sangue, agora criaturas da noite, sob a liderança de Cenoura
e Biscoito. E quando as criaturas da noite viram as vidas diante de seus pés, não questionaram e não recusaram. Sim, eles devoraram cada um que ali havia sido jogado aos seus pés, pelos cães que faziam um ato de agradecimento, dividido com eles agora a sua alimentação. Biscoito não era mais o mesmo, pois ao perceber a minha presença, com muita fúria e ódio, ameaçou a me atacar. Foi então que o seu criador gritou com ele, e eu me arrepiei e ele obedeceu. Os 3 vampiros não recusavam os alimentos, mas eles pareciam ter muito receio e medo das criaturas pela qual eles haviam criado ali, naquela fazenda, naquela noite. Todos os animais das fazendas permaneceram vivos. Sim, parecia que agora aquele monte de criatura e de cães tinha a mesma soberba, a mesma preferência que os seus, agora, pais e criadores. E olhando para mim, um deles, das 3 criaturas, dos 3 vampiros, falou comigo. E agora eu pude entender, porque não falava mais de sua língua, e sim na língua do povo brasileiro, o português. E com voz suave ele falou comigo. Desculpe, não era para isso ter acontecido. Não voltará mais a acontecer. Eu apenas queria alimentá-los, porque eu vi que não sobreviveriam. Mas isso infelizmente aconteceu. São criaturas assim como nós. E eu não estou feliz com isso. Estou arrependido. Esperava eu que eles partissem e alimentados. Estou feliz porque eles viveram. Mas tenho medo porque não sei como vamos lidá-los, como vamos domá-los, como vamos tratar com eles. Receba as minhas desculpas. Eu e meu irmão, sim, de nós 3, eu e meu outro irmão, nós perdemos um cãozinho de estimação em nosso mundo. Eu quis ajudar a esses aqui, mas deu errado. Nós somos da noite, em outro mundo, e lá a comida é muito disputada, pois dividimos o espaço com outras criaturas, como bruxas famintas, doentes, elfos demoníacos, os próprios demônios, zumbis, canibais humanos. E acredite, não são presas fáceis para nós, criaturas, esses humanos canibais. E todos esses problemas ajudam a comida a ficar escassa. Então invadimos aqui para nos alimentar tranquilamente. Mas agora devemos partir. E levaremos todos esses cães vampiros com a gente. É verdade que a comida está difícil por lá, mas teremos eles como aliados e exército. Vamos ajudá-los, vamos conquistá-los, vamos fazer com que eles nos respeitem. Nós jamais seríamos capazes de tal destruição, de tal bagunça desnecessária.
e espero que isso me ensine a fazer as coisas de maneiras que não tenham consequências. E então vi uma carruagem, e quem conduzia era um ser esquelético, era um servo deles. E então estava confirmado, eles não eram pouca coisa, eles tinham muito dinheiro, porque essa carruagem era a coisa mais linda e brilhante e rica e valiosa que eu havia visto em toda a minha vida. E essa criatura parecia ter muita simpatia e educação. Ele os convidou para entrar na carruagem, que por sinal, eu repito, era linda demais. Era daqueles tempos antigos, no século XVIII e XIX. A criatura da carruagem parecia questionar o que eram os cães. E logo chegou Cenoura e os demais. Então os três entraram na carruagem, e os cães vampiros os seguiam, e nunca mais foram vistos. Deixaram um rastro de maldade para trás. Eu, Nabal, jamais esquecerei. Deixaram nosso mundo em paz. Uma paz que na verdade não existia. Um problema se foi, mas o vírus e a fome ainda habitavam o nosso mundo.